vezes vai lá. Às vezes o Tutu Leila. vai lá. Oi, gente. Tá gravando? Licença, professora, só um minuto. Eu habilitei a gravação aqui pela nuvem. Aí amanhã não. Amanhã, quando eu chegar em casa, eu posso baixar no meu computador. Ah, lindo. Dá para ficar Agora, todo será que a mundo? gente vai conseguir entrar? A internet da Thelma tá sem força. Tá fraquinha, não tá conseguindo entrar. A Thelma está também? Eu convidei ela para nossa reunião especial Foi? e para fazer parte do nosso grupo, ela aceitou o nosso convite. A gente está só esperando um pouquinho as meninas entrarem, porque elas chegam entre 7h30 do trabalho. A Lucélia ainda nem chegou, prenderam ela numa reunião lá na SEDUC, que ela trabalha lá na SEDUC, né? Aí decidiram fazer uma reunião agora lá. Aí ela está presa lá. Como a senhora está, professora? Eu estou bem. Eu tive gripe, eu estou com uma gripe, né? Eu tive gripe desde segunda-feira. Dor no corpo, dor de garganta, dor nos olhos. Mas aí eu fiz um tratamento comum de vitamina C, né? Sim. E já estou bem, já estou melhor. Já estou bem. Que bom. É uma gripe danada que dá, né? Essa mudança de temperatura doida, o clima está doido. Em pleno verão, chovendo, fazendo frio, aí faz calor de manhã e chove de noite. A senhora viu que ontem choveu gelo? Choveu, não é o nome daquilo? Granito, né? Granizo, né? Granizo, é. Choveu granizo. Então... Aqui, quando tem chuva, só fico eu e Pedro, né? E aí eu tenho que fechar tudo quanto é janela, porque ele não pode estar andando. Ele está com problema de coluna, sabe? Continua problema de coluna. Pois é. Ele tem dificuldade, né, para se locomover. Ele está com dificuldade. Desde o ano passado que ele teve, né? Desde começou o lockdown, ele começou com problema. Ele passou bem ruim no princípio do lockdown, no princípio do corona. Ele estava com outras coisas, sabe? Só que não deu para... O médico veio aqui, ele estava muito ruim mesmo. Mas, graças a Deus ele superou, não teve corona, não teve vírus. Agora, tu sabes que eu tive, né? Eu te contei, não? Não sabia. A senhora teve? Ano passado ainda eu tive com febre, dor de cabeça, dor de garganta. A minha filha médica ficou o tempo todo, né? Mas foi bem leve. E eu só soube que eu tive porque a SESMA veio aqui, a Ana Cristina trabalha na SESMA, né? A SESMA veio e fez a minha e a do Pedro. E aí eu constatou que eu estava. Mas aí eu fiz um tratamento mas foi leve. Fui logo fazer... Sabe quando foi? No lançamento do meu livro. Naquele período, eu estava com febre. Eu disse até para a Aninha, nem vou fazer. Não. Já tinha falado com a Margarete Rago, né? Margarete, Edna, todo mundo, né, que foi
O Sim, foi lançamento da foi a banca, mesma né? banca, né? Sim, Tu viste, não foi? eu vi, O lançamento. joguei, Pois é. Aí, olha, ainda falta te dar o teu livro, né? pois é. Eu Aí, quero mesmo, é assinado com todos não, os autógrafos. vais ganhar, não vai ter que nada que comprar nem nada, vai ganhar. A G também eu dou para ela. E, Bacana. Viu, A Geise? professora, obrigada, eu quero sim. Um lógico, autógrafo, eu sou vai tiete, ganhar. professora, eu sou tiete. Autografado. Somos tiete. E aí, Foi à toa que a gente escolheu seu nome. mas felizmente eu fiquei bem. Eu fui Sim. fazer logo a chapa, né? A tomografia do pulmão, mas estava tudo E bem. o seu Fiz os sono? exames todos, né? A mãe teve também, Missa. A mãe teve Teu esse pai ano. teve? Teu Teve. pai? Teve. Foi, A mamãe, o papai, a Lucélia e o André, os 4 ao mesmo tempo. foi, né? Foi. Aí quem ficou em isolamento fui eu. Tive que ir lá para casa da minha tia para não pegar. Pois é. Eu tive que ficar aqui, mas fiquei afastada do Pedro com todas aquelas. Mas, graças a Deus ele não teve. Ele fez também o exame, mas ele não teve, eu tive. Agora, eu suponho, eu não saí mais, né? Eu suponho que foi esse pessoal da frente do nosso apartamento, eles são tudo negacionistas, entendeu? E eu acho que eu estava abrindo a porta, não para sair, e eles estavam sem máscara. Eu acho que foi isso, sabe? Eu supus que fosse do hall. Agora desde esse tempo eu só abro com a máscara, entendeu? Sim. Tem que ter, isso. Todo cuidado é pouco. Não, eu tenho todo cuidado. Nós não temos saído, eu e Pedro. A minha filha que vem nos buscar, já fomos 2 vezes para lá só. Um domingo de manhã, 2 domingos de manhã, lá no Cristalville, que a casa dela tem piscina, sabe? Uhum. Pedro tomou banho. Se divertiram lá um pouco. Foi, ele aproveitou mesmo, sabe? Sim. Sabes que ele ficou com uma corcunda por conta dessa. Porque ele fez microfraturas, né, na coluna, e aí ele não ficou mais assim, ele está assim, sabe? Caramba. Foi muito difícil. Tem fases, ele está numa fase boa agora, que está sem dor, que o pior são as fases com muita dor. Qualquer não, mas um determinado gesto que ele possa fazer, ou alguma coisa, aí volta aquela dor, sabe? É isso. Aí de noite, eu preparo ele, passo o remédio. E fica só vocês dois aí, não tem nenhuma Hein? filha de vocês, não tem nenhuma das suas filhas aí. Só vocês dois. Só estamos nós dois mesmo. Quem vem de vez em quando me dá uma ajuda é o Tutu. Sim. Me ajuda. É o seu braço forte. Tem sido mesmo. Mas é caro, né? Uber, de lá para cá. Mas vale, sabe? Vale porque eu já não tenho aquela idade para fazer um bocado de coisa, mas eu faço. A senhora também fica muito cansada, né? Fico. Às vezes fico muito cansada, viu? Porque ele está, inclusive, andando, a gente chama de Uber. Nós compramos um andador para ele desde o ano passado. Para ele andar com o andador. Primeiro foi a muleta,
mas não deu conta. Porque... Mas tem vezes que ele vem no meu ombro, entendeu? Esse ombro pesa. Aí pronto. Aí não Mas vai estangalhar sua coluna também, por favor. é isso, tem que ter cuidado, né? Tem que cuidar dos dois. Cuide dele, mas cuide da Todos dois. senhora. Eu fico preocupada com a Angélica, sabe? Sim. Com o Heraldo, né? Ele não tem a noção do que está acontecendo todo dia. Ela conta Todo para dia ela ele. explica, né? Ela me falou. Complicado, muito tenso psicologicamente também para ela, né? Para ela, falamos todo dia com ela, eu e Thelma. A gente faz zap. E aí a gente... Eu falo com ela também, de vez em quando eu monto umas figurinhas para mandar para com ela. Mas também? Ela fala, fala. Sim, aí ela me fala como eles estão. Aí a gente conversa sobre os gatinhos, mando figuras para ela. Né? O gatinho dela. Saramago. Ficou apaixonado como era o nome dele? Era o Saramago, né? E eu tô com 3 bisnetos. Não posso nem pegar nem nada, né? Estou com 2 meses, uma com 6 meses, um com 2 meses e o outro com 8 anos, né? Aí tem que ficar distante. Todo mundo na sua casa, né? Tem que ficar distante deles. Não, eles estão o meu neto, que teve agora, a mulher dele que teve, ela trabalha na Latam, mas ela está de licença, sabe? Ela é comissária de bordo. Ela teve o bebê, está com 2 meses, mas ela ainda vai ficar, né? Sim. Ele tem uma graça. Uma graça, é o Rafael. E tem a Malu, Maria Luísa, filha do outro neto. O neto da Malu, o pai do Rafael, é aquele que pegou aquele tiro, sabe? Sim. Que te contei, não foi? Foi. Trabalha no base, então ele está trabalhando em casa. Está liberado para trabalhar em casa, sabe? Sim. Ele está bem. Que bom. Que bom. Aí a senhora fica só caducando de longe. A senhora fica só caducando de longe com seus bisnetos. Só vendo as fotos, eles mandam as fotos, é uma graça. Eu vou te mandar uma foto do Rafael e da Malu. A Malu ela é linda, menina, linda, linda. Ela está nascendo o dente dela. Está com 6 meses, né? É filha do outro. Esse só tem uma mesmo. E o Rafa não. O Rafa tem um irmão mais velho, de 8 anos, e ele. Eu queria te mostrar. Eles estão bem aqui no meu celular. Dá para ver, dá para ver. Dá para ver, né? Olha, é o Lucas e o Rafael. Esse é deles. E eu tenho Já outro, gostei da camisa. Olha, essa é a bebezinha, é a outra. Mas essa foi com 1 mês que ela tirou, e já está com 6 meses, já está até sentando. Já está uma moça. Daqui a pouco ela já vai estar falando vovó. Eu fico triste porque não posso, né, estar no contato com eles. Imagino. Cada um deles está...
estou vivendo a minha vida também, estou dando continuidade para o curso, né? Sim. Conseguimos. Muito importante. Foi muito difícil, mas A senhora acha que ano que vem volta, professora, presencial? Presencial não, está virtual. Não, tá... Eu sei que está virtual. Não, mas estou falando assim, a universidade ano que vem volta para o presencial, será? Eu acho, até uma que falou que estavam falando que o reitor ia falar, mandar, aliás, que houvesse presencial a partir de outubro. Eu só disse para ela que eu realmente não vou, né? Não vou poder. Sim, a senhora não vai, né, professora Angélica? De jeito nenhum, eu acho que não. Agora, ainda não. Aqui, Belém está bem, né? Mas ainda está muito complicado, né? Muito. Nos Estados Unidos voltou, né, Voltou. Meio. Muitos países já voltaram. Muitos países. E a China está assim, terrível, né? É uma nova cepa lá, VU. O nome da cepa é VU. Está muito complicado, muito, muito. Muito difícil. E ainda tem os negacionistas que estragam tudo. Quando está quase controlando, desanda. Não, eu vou continuar, nós vamos continuar no... A proposta foi essa. O novo cronograma foi dentro, né, desse aspecto. Sim. De ensino emergencial à distância. Sim. Aí vai até o final do ano que vem, né? Até a turma, né? ano que vem. O curso é até... É 1 ano e meio, né? Vai até 18 meses. Começou em agosto, deve terminar em novembro do ano que vem, né? Por aí. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro... Meninas, vocês estão aí? Como eu tô aqui no celular, eu não consigo ver se todo mundo já está online. Quem está por aí, galera? Eu estou aqui, Eusalina. Olha aí, a Eusalina deitada, professora. A Eusalina está bem deitada ali. Está quase dormindo. Aí eu lembrei que tinha reunião. Boa noite, professora. Prazer lhe ver. Oi, Eusalina. Tudo bem, querida? Prazer também te ver. Estou aqui Vou tirar o meu carregador aqui. Eu vou ligar o... Eu acho que tem mais gente aí, porque eu vi que tem 6 pessoas, ó. Participantes, 6 pessoas. 1, 2, 3, 4. Esse Sintep. Porque a gente está usando... Deixa eu ligar o ventilador para mim. A gente está usando o Zoom do Sintep. Porque a gente trabalha lá. Explica aí, Geise. Então, deixa eu falar para vocês. Tem online eu, claro, né? A Eusalina, a Érica, a Leila e a senhora professora. Essa conta do Sintep é porque, como a gente precisa gravar as nossas reuniões, aí eu pedi emprestado lá do serviço e eles emprestaram. Por isso que fica esse usuário Sintep. Tá bem. Helder, né? Sim, a mão fechada. Isso aí que está dizendo é porque faz parte da campanha salarial deles desse ano, professora, que é o cumprimento do piso salarial, do magistério, a reforma das escolas, e essa aí é uma das logos que foram usadas esse ano. Sim. Inclusive, o governador continua caloteiro, só para registro. Sempre foi, sempre o será. Penso eu que ele vai entrar e sair do governo sendo caloteiro. Com certeza.
Ele já fez uma Conta a carta história, né, de cabeceira horrorosa para esse Bozo. Minhas filhas que contaram. Uma carta horrível, assim, agradecendo ele não ter feito nada no dia 7, acredita? Ridículo, né? Sim, meninas. Nem figurinha para comentar isso. Colocaram uma imagem dele dançando. Eu sou ladrão, eu sou ladrão. De quem? Do Helder? Do Helder? Inclusive, foi o viral de hoje, né? Tu não viste não, Leila? Vou te passar depois. Não vi. Me manda. Foi o viral de hoje. Ô, galera não tem, acabou de acontecer, virou figura, virou meme, virou... Galera, não respeita, não. Tem essa. Sim, galera, a gente chamou essa reunião do nosso grupo, que está começando oficialmente e verdadeiramente hoje, né? Apesar da internet estar querendo boicotar a gente desde a semana passada. Professora, semana passada a gente tentou reunir para a gente lançar o nosso grupo e a chuva não deixou, a internet caiu completamente e não permitiu. Foi. Mas aí foi melhor, porque acho que ela estava dizendo que a senhora tinha que participar. A gente fez... Para a gente escolher o nome do nosso grupo, a gente fez uma votação, foi unanimidade. Foi unanimidade aqui. Luzia Miranda Álvares. Aí ficou Gelumia. Eu achei muito bacana, porque depois que eu montei o nome, que eu percebi que ficava a Mia lá no final, e dá certinho com os gatinhos, né, Mia? Gelumia. Aí a gente lhe convidou para a senhora participar dessa reunião, para a gente poder fazer a homenagem decentemente, né? Como ela deve ser. Falar para a senhora da sua... Fala, Érica. É a Érica que está deitada aí também. Para eu foi falar muito alguma ruim. coisa, já começamos? Já começamos. Eu tenho que... O que é que eu vou falar? Pois é, eu gostaria que a senhora assim, contasse um pouco da sua trajetória e um pouquinho sobre o GPEM, porque tipo, a Geisi e a Érica não participam do GPEM, né? Então elas não têm conhecimento assim, do processo. Acho que seria legal, né, para a gente conhecer, para elas conhecerem um pouco também. Pois não. Boa noite para nós todos, nós todas e todos. Boa noite. Eu tenho que ficar com a cara... Estou aparecendo a minha cara? Está aparecendo. Está aparecendo. Ah, tá. Eu acho que a minha história, a história das minhas atividades, a história de como é importante a literatura para nós, ela começa num tempo desde criança. Cada um de nós tem uma história. E a nossa história, a minha história, eu gosto de contar, até chegar ao GPEM, eu gosto de contar desde o momento em que nós éramos uma família em que nosso pai e nossa mãe gostavam demais de ler, e eles liam para nós aqueles livros da edição Melhoramento. Cada noite tinha uma rodada que a gente dizia que ficávamos era uma mesa redonda. Naquelas alturas, havia só o rádio, né? O rádio, que a gente ouvia, mas na hora da leitura
o papai lendo o jornal, às vezes de 2, 3 dias, a Abaetetuba, né? E minha mãe lendo os livros infantis, né? A Borboleta Amarela. Eram todos esses livros interessantes que minha mãe lia para nós. Nós tínhamos que ficar lá ouvindo, né? E era legal, muito legal. Então, eu tenho a impressão que essa euforia, essa forma de criar os filhos na linha de uma leitura, né? de recuperar algumas coisas que no interior, naquele momento, não tinha essas tecnologias, né? Mas as tecnologias que tinham era a literatura, né? Eram os livros infantis, né? Era a escola, era minha mãe e meu pai nos ensinando a ler e fazendo conosco os exercícios. Aquelas alturas nós estudávamos no grupo escolar e tínhamos uma hora para um curso externo, que a gente chamava de externato. Então, todo esse processo foi muito interessante, porque eu e meus irmãos, eu era a única mulher, e eu e meus irmãos aprendemos a ler história em quadrinho, a ler histórias de príncipes, histórias interessantíssimas, e também as histórias que eram contadas pelo meu pai, pela minha mãe, as histórias da nossa família. Isso eu considero muito interessante, porque eu tenho toda uma memória. Meus irmãos, às vezes, engraçado, hoje, Mana, eles chamam Manalu para mim. Mana, és tu que vais contar a história de tal coisa. Eu que me lembro, eu que tenho a memória de muitas coisas. Então, esse processo todo, ele veio e em Abaetetuba não havia, quando nós saímos de lá, eu saí para o internato do Colégio Santa Rosa, não havia ginásio. E aí eu vim para cá, só que como eu não tínhamos casa aqui, eu fui para o internato, né? Então, também todo aquele processo de internato é um pouco interessante a gente lembrar que era um internato de freiras, né? Um colégio religioso, Colégio Santa Rosa, e hoje eu percebo, da leitura que eu faço, de todos aqueles costumes que nós absorvemos, havia muita pressão para nós sermos as mulheres, né? As meninas, aquelas dentro daquele modelo de representação que eram as perfeitas, as mulheres perfeitas. Era interessante, porque nós vivíamos esse processo, mas, às vezes, nós nos revoltávamos, entendeu? E, às vezes, nós fazíamos as nossas brincadeiras, e a mestra lá de cima era um freira, batia a palma, pá, 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 para a gente parar, ou de cantar, ou de gritar. Então, esse foi um processo que eu vivi, que foi de muito amor, de muito aprendizado. E se vamos chamar o patriarcado, ou seja, a pressão contra as mulheres, ela estava não só na escola, né? A escola definindo aquilo que a gente tinha que estudar, como na religião, era a religião católica, né? Aquelas determinações. Eu fui aprendendo aquelas coisas, mas, na verdade, no momento em que se dá a minha visão crítica sobre isso, eu percebo que eu posso. Quer dizer, eu posso quebrar
essas pressões, limitar aquele sentido de opressão, sabe? Eu sinto que eu acho que, pela minha idade hoje, o que eu faço, o que eu escrevo, o que eu defino, eu era, vocês que me conhecem sabem que eu era da rua, né? Eu sou uma feminista de rua, eu sou feminista acadêmica, mas eu sou uma feminista de rua, porque quebra aquela visão, tudo certinho, tudo. Então, na medida em que eu fui observando que eu podia, quer dizer, é a visão que a gente tem que ter da nossa história, né? De como nós podemos avançar nisso aí, e eu percebo que eu posso, esse é o processo do empoderamento, sabe? Nós não precisamos, vamos dizer, quebrar ou nos violentar em relação a uma série de circunstâncias que nós aprendemos na nossa casa. Ou então, ficar com raiva do nosso pai, da nossa mãe, porque é isso, assim, assado, que vocês sabem que hoje tem muito isso, né? Mas, se nós conseguirmos incluí-los nesse processo de quebra dessas situações, é muito melhor. Nós incluímos eles e continuamos a amá-los do jeito que estão. Não, se forem bozo, eu corto, né? Lógico que já não estão mais aqui. Mas se fossem bozo, realmente, a gente se afasta. Mas não foi o caso. O bozo que eu digo. Não gosto nem de chamar o nome dele. Bem, então, quer dizer, a minha geração, ela foi preparada, vamos chamar, para casamento hétero. Imagina, naquele momento, eu amava minhas amigas, as minhas colegas, eu sabia que elas me amavam também, lá no colégio, a gente tinha muita amizade, mas a minha cabeça assim, era aquela... Eu não via assim, num outro plano. A nossa amizade era o que a gente chama hoje de mulheridade. Vocês já viram esse termo? Que é a sororidade, o sentido do amor entre as pessoas. Agora que eu aprendi esse termo de mulheridade, que é um conceito que vem caracterizar aquilo que nós temos necessidade, que é amizade com as outras mulheres, e que as pessoas acham que é só uma amizade com base sexual. Não precisa ser. Se for, tudo bem, mas se não for, é o sentido do amor do grande vínculo. E eu aprendi muito no colégio com esse processo, que hoje você tem conceitos para isso, né? Então, é interessante. Mas eu fui preparada para o casamento, que a minha mãe dizia, tem que aprender a fazer para poder mandar. Olha só, inclusive ainda tinha essa história, né? Mandar quem? Eu casei com alguém de uma classe social média, que eu podia ter alguém, mas era a família dele que vivia. Então, eu me casei, né? Me casei e fui num processo de sequenciar esse sentimento que a gente chama de amor, junto com a parceria do casamento. Aí eu fui tendo filhas, só tive filhas, né? Na medida em que se expressa a visão do conceito de maternidade, eu tinha daquilo que eu aprendi com a minha mãe, que era desse jeito. Então, eu não fui para a universidade, eu fui para a casa
né, para casa criar filho, e morava com a minha sogra e com meu sogro. Mas, no momento em que eu percebi que havia a possibilidade de eu romper com isso e fazer um vestibular, eu comecei a estudar e fazer o vestibular. E fiz o vestibular e passei o curso de Ciências Sociais. Por quê? Nós éramos integradas a um grupo extremamente de esquerda. E esse grupo, eles viviam em casa, né? Alguns depois foram presos, né? Nós éramos muito ligados com eles, jamais achamos que poderiam fazer alguma coisa conosco, né? Ou nos prender, ou coisa que o valha, mas eles estavam sempre em casa. Então, por conta disso, por conta dessa visão crítica em relação à sociedade, eu vi que o meu curso era o curso de Ciências Sociais. E, para mim, foi muito importante esse curso de Ciências Sociais, porque me trouxe uma visão da crítica da sociedade. Então, foi por isso que eu fiz o curso de Ciências Sociais. Para mim, foi muito importante. E a questão da mulher, como é que ela entra? Desde o momento em que eu começo a me perceber enquanto uma história, uma mulher, né? E como que nós avaliávamos essa dimensão. Então, na medida em que cada coisa foi se colocando, cada situação foi se colocando, eu percebi que eu tinha necessidade de estudar a questão da mulher. E a questão da política é porque eu era professora da ciência política lá do departamento e interessava para eu avaliar essa relação entre mulher e política. Então, foi nesse diapasão que foi se constituindo a minha formação feminista, mulher, história, feminismo. A questão do gênero, a visão que eu tenho hoje das relações de gênero, também vieram de uma forma empírica, porque passou-se o momento de ver como é que o Pedro pode fazer alguma coisa e eu não posso. Como é que meus irmãos podem? Então, esse processo também veio de uma visão empírica, né? E, na medida em que, para mim, interessava muito ver, estudar a questão da mulher, na minha época, lá na universidade, há 27 anos, nem se falava assim nessa questão de gênero, mas mulher não era um produto científico, né? Então, é nesse sentido, embora haja pessoas que romperam com isso, no caso, a Angélica Maués, que estudou a questão das pescadoras e dos pescadores, e dava cursos sobre gênero, mas na ótica da antropologia, não era da ótica da crítica feminista, que foi mais uma incorporação minha em relação a essa visão dos três pés, que era antropologia, sociologia e ciência política, que é o tripé das ciências sociais. Eu fui percebendo que a UMENES tem, ou seja, pontos referenciais e metodológicos e filosóficos das três áreas das ciências sociais. Mas, por mais que a ciência política ela definisse de uma forma, vamos dizer, extremamente castradora a visão da mulher, porque era o cidadão que dava condições de ver cidadãos e cidadãs. Então, na medida em que nós fomos vendo a importância que era nós criarmos um grupo que pudesse estudar essa questão da mulher, através de encontros, através de estudos, de estudos em grupo, de textos, né? Nós fomos organizando e criando. E o GPEM passou a se constituir num grupo de estudos sobre a questão da mulher e relações de gênero,
na medida em que nós fomos percebendo que outras colegas nossas poderiam realmente também se incorporar conosco, estudar Angélica Maués, Cristina Maneschi. Então, cada uma de nós tínhamos um grupo de bolsistas que passaram a se integrar conosco. Aí nós tínhamos uma sala, né? E começamos a nos encontrar por lá. Então, o GP ele nasce justamente desse processo de conscientização de como se pode estudar a questão da mulher e sequenciar esses estudos com outras visões teóricas que vão chegando da sociologia, da antropologia, da ciência política, criar, vamos dizer, um espaço mais definido e criar o entendimento de que nós estamos discutindo a questão feminista, né? O que é, né, o feminismo? Na verdade, nós fazemos isso desde o processo do entendimento sobre os estudos sobre mulher, a história, né? Também tem sua incorporação, a história das mulheres. E nós fomos percebendo que o peso da opressão, vamos dizer, daquele modelo tradicional, ele inviabilizava, muitas vezes, o que nós considerávamos estar feliz fazendo aquilo que a gente queria. Mas não, aquele peso da visão de tu seres perfeita, dos seres isso, seres aquilo, tolhe a nossa felicidade. Então, a visão que eu tenho de ter criado junto com outras colegas, inclusive incorporando também a Eunice, foi uma das pioneiras também, né? A Scarlett, Eunice Santos, Eunice Guedes, e outras que vieram se incorporando, a gente percebeu a importância que era nós darmos esse encaminhamento. E foi isso que aconteceu com o GPEM. Ele nasce de uma dimensão política também, assim como nasce a Rede Norte-Nordeste, que nos chamou para lá em 1992, nós percebemos a importância que era o Norte e Nordeste, as mulheres, as docentes, pesquisadoras, estudarem a questão das mulheres na Amazônia, que não era só o Sul e o Sudeste que tinham a visão da mulher, de um modo geral. E não é mulher, mulheres, né? E, aos poucos, foram se incorporando outros temas no GPEM. E foi isso que foi se transformando assim num processo bastante significativo, importantíssimo na minha concepção, porque outras pessoas hoje, se você vê há 27 anos, falar em mulher não fazia parte dos estudos da ciência. O que é isso? Entendeu? Então, se falava longe daí, mulher é para isso, para aquilo. Então, vamos incorporar os estudos, e foi isso que aconteceu, e nós descobrimos um bocado de autoras que falavam sobre mulheres. No Brasil, falavam, a Simone de Beauvoir foi uma das grandes contribuições que nos deu. Hoje ela é criticada, não sei o quê, por conta da mulher branca ocidental, mas, na verdade, ela nos trouxe contribuições para a gente entender esses mitos que nós incorporamos no modelo de representação feminina. Se nós não tivéssemos essa visão,
nós não quebrávamos com eles. Então, é importante. Aí foi se incorporando a questão da sexualidade, a questão da religião. Quer dizer, como é que a religião ela cria as suas redes de pressão contra a mulher. Mulher não faz isso, mulher não faz aquilo. Ou então cria outros mitos em torno de mãe. A mãe é isso, a mãe é aquilo. O pai. É impressionante como essas visões de mitos sobre a mulher, elas quebram a nossa felicidade de ser o que somos. Então, é nesse sentido que eu quero que a gente veja o GP. Eu já falei muito, e eu acho que esse é o momento em que a gente observa as nuances, né? A questão da sexualidade, hoje a Thelma discute também, a questão do conhecimento, da teoria política, a questão dos movimentos sociais, movimentos de mulheres, diferente de feminismo. O que é o feminismo? Como é que o feminismo ele transversaliza tanto as ciências e como é que a ciência não aceita uma série de estudos? E não é só a ciência e cientistas, por exemplo. Quantas coisas se dizem que acontecem em relação a nós porque nós somos mulheres, né? E aí nós vamos para a rua e vamos gritar que nós somos mulheres e queremos ser o que nós somos, né? É isso que eu tinha para falar para vocês. Certo? Tem muitas coisas ainda. Se vocês quiserem, vou tomar água. Professora? Meninas? Vocês estão me ouvindo? Que a minha internet está bem ruim. Sim, estou ouvindo. Ah, legal. Então, assim, primeiro eu queria compartilhar com as meninas, professora, uma situação que foi muito importante para a minha vida, principalmente para a minha vida profissional, foi quando a senhora aceitou participar do Encontro de Mulheres do Sintep. Um pouco mais alto, que eu não estou ouvindo. Deixa eu ver se melhora. Eu acho que é a minha internet que está muito lenta. Melhorou? Um pouco mais. Tá. Deixa eu ver se eu falo um pouquinho então mais perto. É porque tem um cachorro aqui perto de casa que ele não colabora. Mas é assim, eu queria compartilhar com vocês um momento muito especial para a gente, principalmente para mim, provavelmente, que foi quando a professora aceitou participar do Encontro de Mulheres do Sintep. O Sintep é um sindicato que existe há quase 40 anos, é o maior sindicato de associados que tem no estado do Pará, e ele é, em sua maioria, composto por mulheres, seja na base da categoria, sejam as dirigentes sindicais. E quando a gente conseguiu realizar o encontro de mulheres do Sintep, a participação da professora foi fundamental para que a gente quebrasse muito aquela ideia que eu pedi para falar agora, professora, quando a senhora começou contando a sua história, que a senhora é uma feminista de luta e tudo mais, se tem muito essa ideia ainda de que vocês que são da universidade, é como se vocês tivessem nascido na universidade, como se vocês não participassem do movimento como as outras mulheres que se reivindicam feministas, ou ainda nem se entendem como feministas, mas são muito feministas, o fazem. Então, assim, para a gente lá no Sintep foi muito legal essa experiência da palestra com a senhora, porque a gente começou a perceber que a gente tem uma ideia, assim, a Leila sabe que eu sempre falo isso para ela, de endeusar determinadas figuras, principalmente figuras de produção intelectual como a senhora. Então, eu pedi para falar de novo para lhe agradecer
publicamente pela colaboração que a senhora deu nesse encontro, porque a receptividade, principalmente das mulheres que vieram do interior para participar do encontro, foi muito boa. Gostaram muito da forma como a senhora abordou, e eu acho que para a gente que está iniciando esse grupo de estudo agora, poder ter a oportunidade de ouvir a senhora e também ter acesso a outras escritoras é muito gratificante, porque eu lembro que até um tempo atrás a Leila ficava puxando a minha orelha que eu dizia que eu não tinha capacidade de ser escritora. Eu trabalho escrevendo, mas eu ainda não acredito em mim. E eu acho que a gente deixa de acreditar na gente quando a gente não tem quem puxe a gente. E eu acho que... Eu gostei muito de participar do Sintep. Eu tenho umas amigas lá, eu sempre tive umas amigas. Uma delas, eu acho que já faz tempo. E eu me lembro, eu fui lá com vocês, não é? Estavas lá? Estavas lá? Estava, eu já fazia parte da assessoria do sindicato. Já fazias, é? Já. E a Leila me ajudou muito para que eu conseguisse levar a senhora para a palestra. Obrigada, Leila. Porque eu, quando começo a falar, eu não... Uma das coisas que, para mim, me causa muita aflição é justamente não desmontar a gente, não nos desmontar como intelectuais, como isso, sabe? Mas começar de uma história particular, de uma história específica. E quando eu falo, geralmente eu começo desse jeito. E aí me parece que há uma espécie de uma sintonia com as pessoas que estão participando. Eu já senti isso, sabe? Uma sintonia. Puxa, aconteceu isso com a professora, então aconteceu comigo. Então, eu acho que uma das situações importantes para quando a gente fala assim para um público, né, é justamente a gente se desmontar e remontar de uma forma em que você sinta aquela empatia, porque pela simplicidade que você conta a sua história. Então, eu percebi a importância que é contar a história. Vocês estão ouvindo, né? Contar a história da gente. Sim. E, olha, vocês sabem que toda vez que eu faço, ainda hoje, ano passado eu fiz uma live, duas lives, eu fiz outras, mas essa foi uma o pessoal de Cametá e a outra foi para as meninas do Mama. Estava iniciando o levante feminista contra o feminicídio. Então, uma das situações que eu considero importante, sabe o que é? É você... E também eu disse ainda agora, nas aulas que eu dei, você tem que conhecer sua própria história. Se você não conhece, aquilo que tu falas, o que tu aprendes, o que tu estudas, o que tu queres repassar, fica extremamente abstrato. Fica da tua fala para lá. Internamente, não tem nada. E é muito importante que a gente entre nessa e entenda essa história da nossa própria vida, porque senão nós não vamos nos aceitar. Ainda tem esse detalhe. Quer dizer, essa visão do aceitar é séria, sabe? Porque a gente quer sempre... Eu estou lendo um texto agora, justamente
o segundo curso, para a segunda disciplina que eu vou dar com o Nilson, que é IADEL. Vai ser só em final de outubro, princípio de novembro. Então, o que a gente percebe como a teoria do conhecimento ela vai tentando dourar as situações. Então, você vai aprendendo, mas desaprendendo a sua própria história. E eu vejo isso. Hoje nós estávamos conversando, o Tutu estava aqui, uma das coisas que nós estávamos conversando era justamente o vídeo da Zélia. Vocês devem assistir o vídeo da Zélia, está eu vou mandar para vocês, para Leila, vou te mandar o link para vocês verem. Está muito interessante. É um vídeo, é um curta-metragem, que foi feito por um grande amigo meu, inclusive, o Ismael Machado, é um jornalista. Mas nós estávamos conversando justamente o seguinte, a Zélia contando a história dela, e isso reforça aquilo que eu digo sempre. Vamos saber de nós. Depois a gente faz a crítica, mas vamos saber de nós, que é o seguinte, ela tinha 9 anos, estava na escola, no grupo, né? E a professora falou, olha, vai ter um festival de dança, mais ou menos assim, né? E eu quero que as meninas se indiquem quem quer participar. Aí algumas fizeram e ela também levantou a mão para ser chamada. Ela, Zélia Amador. E aí, a professora foi escolhendo e ela não escolheram ela, a professora. Aí ela foi lá com a professora, mas eu queria, a senhora... Ah, não, é porque essa dança vai ser para meninas bonitinhas, meninas, sabe? Meninas bonitinhas. O que eu achei interessante no que ela disse, fica assim, expressou o seguinte, ela foi para a carteira dela tudo tranquilo, quer dizer, ela aceitou que as outras fossem escolhidas e ela achou que ela não era aquela bonitinha, né? Então, isso que eu quero dizer para vocês é o seguinte, passou para a gente uma série de situações que ocorrem, né? Que hoje a gente chama bullying, isso, aquilo, mas que ocorrem com as mulheres, com as jovens, com as meninas negras, independente também, meninas que têm algum problema, sei lá, ou não têm, quando elas, no caso, a Zélia, não foi escolhida porque, com certeza, a questão da raça, né? A questão da racialidade dela. Mas ela incorporou isso. Então, o que eu acho que é justamente o momento da gente perceber, nós rompermos com isso, é nós conhecermos a nossa história. Depois que ela vai perceber, né? Mas isso já fez mal para a pessoa já não se sentiu mais bem, a pessoa já incorporou vamos chamar de, entre aspas, imperfeição, que a professora disse, né? Então, quando eu digo para nós entendermos o processo da nossa história, é para nós rompermos, para não termos que continuar com a cabeça com essas visões que a gente tem de que nós somos isso, somos imperfeitas, somos isso, somos, sabe? É importante. Lá vem o meu parceiro aqui, está indo, depois eu vou lá passar com você, tá?
eu passo o remédio nele, eu sou a cuidadora dele. Aí, isso faz, sabe, com que nós incorporemos coisas. E a história vamos dizer, a questão da maternidade, por exemplo, né? Ser mãe, sei o quê, tu tem que gostar do teu filho, tu tem que, sei lá, uma série de situações, de mitos que colocam na tua cabeça. Quem for querer parir, preste atenção nisso. Aí vocês vão dizer, mas eu não quero mais, não quero ter filho, não sei o quê. Tudo bem. Mas eu fico dizendo isso porque não existe a mãe, aquela mãe que ama o filho em todos os momentos. O problema não é esse. Eles colocam na cabeça da gente e a gente se sente culpada, às vezes, de pensar que a gente está tão cansada e não pode fazer isso, aquilo outro para o filho, entendeu? É terrível isso. E aí a gente fica infeliz por isso. E a gente entender do processo, a gente sabe de tudo. Vocês sabem que eu tinha bolsista, hoje em dia eu não estou mais com bolsista, aliás, só tenho a Evelyn. E em 2018, uma nova leva de bolsistas, eram 3, aí nós íamos trabalhar com a questão da violência, que estou terminando, estou dando continuidade ao relatório que ainda não terminei. Mas elas iam começar o estudo. Aí eu falei, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, vamos pensar qual foi o momento, será que nós sofremos? Nós vamos estudar sobre a violência doméstica. Houve algum momento que eu sofri violência doméstica? Como foi? Não sei o quê, não. Tá certo, mas eu preciso. Era um teste de sondagem, sabe? Eu preciso que vocês façam. Tá bem. Aí passou uma semana, olha, a professora está aqui, a minha está... E teve uma que não voltou. Aí ela voltou depois, uma delas. Professora, agora que eu vim descobrir que eu sofri assédio sexual de um tio dela. E ela resolveu, quando ela descobriu, escrevendo, né? Quando ela descobriu, ela foi da parte. Foi na delegacia, fez todo o processo, por isso que ela não tinha voltado. Voltou depois, mas ela se sentiu, sabe, a visão dela sobre ela mesma. Então, é por isso que eu digo, contemos a nossa história para nós mesmas, que nós vamos ver a história dos outros. O que mais? Só temos duas pessoas aqui, não temos 6. Né? Tem 6 participantes, professor. Eu estou vendo. Vocês não querem falar nada para a professora? Ninguém quer falar, né? Conta, nada, nenhum relato. Peraí, eu já falei, eu acho que a Eusalina e a Érica estão com vergonha. Ela já falou. Nossa, a G já falou. Continua, G, a escrever. A Leila me manda o material de vocês, né? E eu leio. Belíssimo. Meu Deus. Como tu escreves bem. Tem que escrever. Pois é, ela tem medo de escrever, professora, não? Ela está dentro desse processo aí de se descobrir. Se reconheça. Ela está se descobrindo. Se reconheça. E aos poucos você vai vendo quem você é. Entendeu?
você vai pondo para fora a tua própria história, que às vezes tu nem te reconhece. Eu vou depois, deixa o meu chefe ali, que eu vou ter que colocar remédio nele. A história das mulheres é uma história singular, mas nem sempre ela tem o outro lado, né? Tem o outro lado. Tem o lado das mulheres que não aceitam o reconhecimento de que os modelos de representação feminina são modelos construídos por um patriarcado e um capitalismo que domina, e isso é importante a gente entender para poder escrever também, sabe? Isso é Sim. muito importante. E escrever sobre isso, sabe? Escrever sobre isso. Sim, é isso que a gente quer, professora. A gente Pois quer é. conhecimento para a gente escrever sobre isso, para a gente questionar isso. Que a história das mulheres, na verdade, é uma história de constante luta, né? Uma luta para mostrar que nós somos humanas, né? Que a gente faz parte, que a gente constrói a história. Né? E o GPEM e a senhora são muito importantes nesse processo de aprendizagem, assim, porque depois que eu entrei no GPEM, eu entrei no GPEM já quando eu estava no doutorado, né? Foi assim, deu um pontapé gigantesco na minha pesquisa, na minha vida, mudou muita coisa, mudou o olhar assim que eu tinha, né? E me ajudou a aperfeiçoar também muitas coisas. Então, assim, o GPEM, meninas, vocês têm que participar do GPEM também. Já estou me enxerindo e convidando mesmo, porque são boas pesquisadoras e o GPEM está sempre aberto a novas mulheres, a novos conhecimentos, novas discussões. E, assim, foi muito interessante aquele processo que a gente fez de levar vários feminismos para a gente discutir dentro do GPEM, né? Olha aí, galera, a Lucélia chegou. Oi, querida. Gente. Oi, querida, boa noite. Demorei, mas estou aqui com vocês. Está ruim o trânsito, é? É o trânsito. Eu fiquei numa reunião, acabou mais tarde um pouco hoje. Sim. Pois é, meninas. Aí, assim, professora, a gente montou o Gelumia para a gente continuar esse processo, sabe? Vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer uma leitura de alguns capítulos, como a gente fazia lá no GPEM, bora fazer aquela leitura e depois discute os textos. Pode ser, né? Sim, pode. Deixa a gente vai terminar assim. essa disciplina. Eu vou montar o estudo para nós, e aí a gente cria esse grupo estudando, sabe? De acordo com o meus horários, né? E o de vocês. Sim. E a gente pode estudar, a gente pode agregar outras pessoas, entendeu? Sim, a gente vai fazer no... Hein? A gente começa a estudar. Nós vamos agregar essas pessoas. A gente faz esse estudo em grupo, no nosso grupo agora, entendeu? A gente pode incluir, não é? Estudos sobre a questão de gênero, sobre novas questões, entendeu? Olha, vamos estudar um autor X. Aí a gente vai fazer aquele estudo que a gente fazia lá, que era que a gente chamava de leitura dirigida. Por quê? É importante a leitura dirigida porque a gente lê e discute. Tu está entendendo? Quer dizer, lê e discute. A gente pode fazer isso.
Sim. Não é? Vamos fazer. Era isso mesmo que eu estava pensando. Adorei agora. Né? O que, é que vocês acharam, meninas? Então, pronto, a gente faz isso. Sim, cada um. A gente pode, olha, nós nos lembra que nós fizemos um sobre... foi até proposta da Angélica sobre os romances. Sim. Romance de Madame Delis, de M. Delis. Nós fizemos e as meninas fizeram umas sínteses, né? Então, a gente pode começar a estudar algumas coisas que a gente está estudando nesse curso de especialização que tu está, e começar a fazer assim. Nesse Meet, a gente pode até comprar, né? Eu vou ver o que eu faço. A gente pode fazer isso pelo GPEM, né? E a gente coloca, em tal dia a gente vai estudar, aí a gente faz a nossa... como a gente fazia. Eu nunca mais fiz nada do GPEM, porque vocês sabem, esse processo do Pedro é muito difícil eu ter um tempo, porque o tempo que eu tenho agora é para estudar fazer essas leituras, e também as leituras para dar aula e terminar o meu relatório. Nós vamos ver se a gente começa em novembro. Nós vamos lançar agora outro dossiê, está muito bom, vai ser sobre a questão racial, sobre negro. Vai ser assinado por um professor excelente, entendeu? Sim. Que é o Luiz Augusto, professor, está fazendo até pós-doutorado. Ele pegou mais 3 colegas e a gente vai fazer isso aí. Então, a gente pode começar o nosso grupo de estudo. Eu só posso depois de terminar essa disciplina. Mas aí vocês já vão começando a dizer que a gente vai fazer um grupo de estudo, como é o nome do grupo, né, que foi criado, Gelumia. E a gente faz pelo... Gelumia. Pois é. Então, grupo a gente vai... Gelumia Miranda Alves. E aí a gente vai fazer no Meet. Numa parte a gente coloca o texto e a gente vai lendo. Alguém vai lendo, entendeu? Vocês não concordam? Vocês querem fazer assim? E a gente começa a discutir uma série de temas relacionados com a questão do conhecimento, patriarcado, não sei o quê. Nós temos muita coisa, entendeu? Sim, muita coisa. A gente vai. Então, a gente está lançando agora o estudo em grupo. Sim, já vou, pai. Só um instantinho, fiquem conversando aí, que eu vou um instantinho. Tá, vai lá, sem problema, a gente te espera aqui. Como é que eu faço aqui? A senhora pode só fechar a câmera e o áudio. Participantes, bate-papo aqui? Não, professora. Me aguardem, então. Me aguardem que depois a senhora volta. Ir lá com ele. Vai esperar. Eu vou fazer o... Tá? Tá. E aí, meninas, o que vocês acharam aí? Participação da professora, tudo importante. Ótimo. Inclusive, para organizar, o que não estava organizado. Vocês querem melhor do que a aula da... Eu dei uma dormida. Igual. Para a gente ver como é que está a tua cara. Gente, eu tô passando. Sinceramente, olha, não deixa a professora eu vi a professora falar tudo, mas quando a gente começou a falar... Não, eu sou a primeira professora a sair de frente. Eu vi a professora falar tudinho, mas quando a gente começou a falar, eu dormi. Olha, antes da professora voltar, a gente tem que avisar
Dormiu também, foi? A Dina para ela não pega a prova. A Érica dormiu, eu achei, Érica. Eu não, estou aqui só Fala aí, escutando. mulher. Vocês conhecem a Érica já? Foi reparaste quem estava aqui do meu lado? Eu não. Eu não. Eu reparo, foi ela que fez uma participação especial, foi? Tu viste uma hora aqui, Olha, eu estava me segurando para não rir, né? Eu querendo ficar séria, e eu fechei, porque a cachorra estava puxando o celular da minha mão, eu não estava reparando. Aí eu querendo ficar séria, e ela puxando o meu braço para cá, e eu virava assim para ver se eu... A Dorinha é ótima. Ela fez uma hiper participação especial. A Ju fez também da Agora que vocês viram, que ela passou a bunda na cara de vocês. Hein? Para os meninos. Ah, Luciazinha. Não está dando para te ouvir, Érica. Tá travando. Está travando. Tá. É que o celular, a bateria está fraca também. Eu estava carregando aquela hora. Ah, tá. Ela está meio... Tem que colocar para carregar daqui a pouco de novo. E aí, Usalina? Acordem, meninas, eu acho, eu que acabei de chegar, acho que a professora já estava nos encaminhamentos, inclusive para fechar a reunião, já deixando tudo organizado para os próximos encontros, né? Até para também não se prolongar mais agora por conta aí das demandas que ela tem, né? Até porque isso é porque eu acabei de sair de uma reunião, tá? Então, quanto mais reunião já com encaminhamento, melhor. Chegar na parte já do encaminhamento é ótimo. É só chegar agora, já vai terminando a nossa reunião. Por quê? Estou terminando a reunião, dona Evalina, eu estou dando encaminhamento. A Rosalina adora agora fazer o caos. Foi? Fazer o caos. Ai, gente. A Eusadina é igual uma amiga da minha namorada. Ela dorme a aula inteira. Ela dorme a reunião toda, quando ela acorda, ela quer fazer guerra com todo mundo. Próxima reunião agora. Coloca aí, Érica, a Dorinha, para reunir aqui com a Cora, ou com a Cora não, com a Ju, ó. Coloca a Dorinha aí para reunir com essa. Oi, pessoal, falando sobre a vacinação das crianças e adolescentes 12. Olha ali, Ju. Opa, a Ju recuou. A Ju disse da reunião. Sim. Eu quero o seguinte, dizer para você o seguinte, eu só posso me comprometer mesmo, no que eu disse, depois de dar essa disciplina, que eu estou estudando os textos e também terminando o relatório, tá? do CNPq. Então, eu só vou me comprometer, assim, a gente organiza tudo e na segunda quinzena de novembro, tá? Tá Vocês ótimo. A gente pode ver um texto que vocês possam fazer a leitura, fazer essa proposta que eu lancei para a gente começar, entendeu? Aí, entre vocês, vejam, avaliem qual seria o tema que seria interessante que vocês todos estivessem interessados. E a gente ia ler, né, um livro que eu digo, a gente colocando no Meet, né? Que aí dá para a gente ficar de um lado e do outro dá para
para ir lendo o texto, entendeu? Colocando o texto, ou então colocando o PowerPoint, entendeu? Mas, de preferência, a gente fazer os textos mesmo para começar a, vamos chamar vamos dizer assim, vamos aprender a ler, nesse sentido, porque nem sempre, hoje, por exemplo, eu aprendi a ler. A gente pensa que a gente sabe tudo, né? Não, mas tem pessoas que escrevem de determinado jeito e que, às vezes, a gente passa aquilo como se nós estivéssemos lendo, mas quando a gente passa para o segundo parágrafo, a gente não entendeu esse parágrafo anterior. A gente vai ver que a gente engoliu uma vírgula. É nesse sentido. Então, a gente começa a aprender também a ler, entendeu? Essa leitura integrada, como eu digo, leitura coletiva, ela é importante, né? Não só porque nenhum de nós tem tempo disponível para, eu vou ler isso para discutir lá no grupo. Não. A gente lê e discute. É aquele momento da leitura, entendeu? Foi assim que nós fizemos, não era, Leila? Sim. Que a gente fazia lá. E é muito produtivo, muito interessante. É muito produtivo. É uma metodologia que a gente chama de leitura dirigida. Tá? Aí procurem ver o que é para vocês verem. Então, a leitura. Eu vou que a gente faz. Na leitura dirigida, você lê. Você pode ler uma página, 2 páginas, fazendo anotação daquilo que você quer discutir. Entendeu? É interessante que a gente faça assim. Porque uma forma a gente pode também convidar a Eunice Santos. Sim, a senhora tem o contato dela? Não tenho. Eu não te dei tenho o contato. Eu perdi o outro chip e aí perdi vários números. E aí a gente faz o grupo. É o GPEM, né? É o GPEM que está começando seus estudos junto com o outro grupo. Sim, né? ótimo. Tá? Sim. Tá. A gente não perder a visão do GPEM. Claro que né? não. Nunca. Lógico. Certo? Certo. Aí a gente vai fazendo, vamos construindo. O que as pessoas acham que já está tudo construído, não está. Eu, com 81 anos, olha, estou com 81 anos. Eu fico pensando, meu Deus, cheguei até isso. Meu Deus, aí, sabe, de repente eu fico pensando, meu Deus. E se não fosse esses estudos, gente, eu realmente, o que é que eu ia fazer? Eu sei fazer sapatinho, eu sei fazer tricô, crochê, minha mãe, aquela história. Minha mãe dizia, vai ter que aprender, você vai ter que aprender, porque você vai casar, vai fazer sapatinho, não sei o quê. E a mestra também, no colégio, nos ensinava, minha mãe ensinava a bordar, e a mestra no colégio ensinava tricô e crochê. Eu fazia os enxovais das minhas filhas, sabe, sapatinho. Fazia o das filhas quem era herdeira, às vezes, era uma das filhas da Angélica, da Angélica Maués. Tem umas duas que são da mesma idade das minhas, né? Uma piada. E aí eu sei fazer, sei cozinhar, sei lavar roupa, não suporto lavar louça, mas eu faço, e aí eu digo assim, eu agradeço
eu digo assim, ofereço este sacrifício pela saúde, pela saúde do cicrano. A gente aprendeu no colégio, o que a gente não gostava de fazer, a gente oferecer para alguma coisa que a gente queria, né? Os desejos da gente. Então, eu ofereço pela saúde do fulcano, do cicrano. E eu não suporto. Nós não estamos passando roupa, só estou lavando, e aí, assim, sabe, coloca, não tem como, né, passar. Não. Está fora de moda já, professora, passar roupa. Está até fora de moda, exatamente. Justamente. E aí, a gente faz a nossa limpeza. O Pedro Veriano agora, ele toma banho de cadeira de rodas, sabe? Porque ele não pode ficar em pé, né? Muito. Sim. Aí senta, aí eu vou enxugar, sabe? Aí coloco o remédio, visto as meias. Se vocês souberem o que eu faço, visto as meias dele, que ele não pode se abaixar, né? E eu fico na cabeça dele, porque às vezes ele fica muito trique e quer fazer besteira, sabe? Quer se abaixar. Não faça isso, meu filho. Ainda tem isso. A cuidadora também é ríspida. Não pode fazer isso aqui. Está brigando comigo? Não, meu filho, não estou brigando. Estou pedindo para você não fazer isso, não é briga. Então, reparem como a minha vida é misturada entre o meu computador, os meus estudos. Olha, hoje, sabe que horas eu estou acordando já? Estou acordando, voltei a acordar 4h30, porque tenho muita coisa para fazer, né? 4h30, começo a fazer as leituras, aí quando é na hora, 6 horas, fazer o café, aí tem que fazer tudo direitinho, que ele não pode vamos dizer, sentar. Ele senta, mas tem que fazer tudo arrumado para ele poder sentar, sabe? É um bocado de coisa. Aí termina lá, tem as coisas aqui para arrumar meu barraco, porque eu desarrumo de noite e arrumo de manhã. Passou muito tempo, é a vida, né? É isso. O que eu faço? Aí ele fica, poxa, eu dou tanto trabalho. Não faço, meu filho, não faço. Você não dá trabalho, eu estou fazendo por amor. Se não fosse por isso, né, ninguém faz, né? É que tua mãe com teu pai, é o caso de vocês, deles dois, né? Sim, Eu está precisando demais de mim, né? E eu nunca pensei realmente que eu não passasse tanto tempo, né? Que tinha a coisa do Pedro, se vocês souberem, Leila, eu não sabia, sabe? Coisas que era só ele que fazia. Ele fazia o mingau dele, ele fazia o suco, ele fazia o café. Olha, impressionante. E ele se sente assim, meio constrangido, sabe? De não fazer, de não poder fazer. E aí a gente fica com pena, né? Com pena assim. Eu faço por onde para ele não se sentir, sabe? Assim, inoperante. Tu pensa que eu não sei? Eu sei, meu filho, que você sabe, mas eu que quero fazer, sabe? Tem que saber fazer, falar, não é, Leila? Que não é assim. Tem que saber falar com uma pessoa dessa que fazia tudo. Eu estava lá no GPEM, aí ele ligava. Mas sim, tu vais ficar aí, tu não vai ver o filme das 4 horas? Eu digo, não, só vou ver o filme das 6. E hoje em dia eu que tenho que fazer tudo, né, por ele. Mas é isso. A gente está nessa fase, uma fase que ele precisa. Amanhã ele vai ser homenageado por
nesse 8º festival, mas amanhã ele vai falar numa live, ele não sabe isso aqui, né? Aí eu expliquei para ele, meu filho, é um grupo de alunos, de colegas meus que estão fazendo. Fui dizer para ele o que eu vinha fazer às 8 horas. Aí convidaram ele, eu estava pensando que ele não fosse para falar sobre o Líbero, Líbero Luchardo. Amanhã vai ser sobre o Líbero, vai ser, acho que é o Jesus, e ele vai entrar, o Marco Antônio. Então, eu disse, você vai, meu filho, vai. Prepara aí algumas coisas, você vai. Aí a Helena vem para cá amanhã e vai montar para ele, sabe? Isso aqui, né? Que nós fazemos, que eu não sei fazer muito, que eu estou com um novo computador, que o meu Dell brecou e está para o conserto, aí eu consegui esse. E aí ela vem para cá, 4 horas, para colocar acho que é 6 horas, 18 horas, né? E aí diz que ele vai falar. Ele vai ver o que é, entendeu? E aí eu disse, meu filho, você vai falar, você só vai olhar os outros, você não vai poder falar. Ele ainda não sabe isso, sabe? Ele vê, mas vai aprender, né? Eu não quero que ele deixe de ir, deixa eu te dizer por quê. Para não pensar, não só ele se sentir bem, né, de falar, como também os outros verem que ele está podendo falar, entendeu? Sim. Ele está bem, né? Importante. Isso aí, essa questão da coluna, não vai ser mais possível, sabe? Ele ficar bem, né? E andar bem, não vai ser mais possível, eu acho, que ele dirigir, sabe? O nosso carro vai lá para a casa da Lúcia, ele está mandando consertar. Eu estava doido para ir mas não dá. Então, a gente está fazendo da vida dele uma melhoria, né? Sim. Sabe? Que tem que ser, né? Tá. Gravar filme, ler não sei quantas coisas. Ele adorou aquela revista Piauí. A crítica é muito boa, né? Excelente aquela. E ler aquele livro desse tamanho assim, sabe? Graças a Deus, né? Ele está bem. Sim. Não sendo essas dores. E aí eu fico feliz, isso que eu digo para ele. Meu filho, não faça besteira, porque se você tiver com dor, eu não vou poder nem estudar, nem fazer o relatório, nem nada, porque aí eu fico com ele, sabe? Que aí ele fica triste, né? Com muita dor, né? Sim. Aí eu não deixo ele, viu, Leila? E por isso que eu digo, eu fico dividindo as minhas tarefas, as minhas coisas, sabe? Sim. Mas é isso. Se a gente gosta da pessoa, a gente, né? Sim. É isso. A gente faz isso. Mas se cuide também. Sim, estou me cuidando. Pois é. Pois é. Professora Aline, acho que a gente pode, por hoje, a gente pode, eu acho que encerrar, né, professora? Podemos encerrar. Já criamos um evento, né? Um grupo, já criamos a nossa responsabilidade com os estudos. Vocês reúnem e vejam convidar qual é outras o tema pessoas que vocês querem. Começar. Pois é, a gente vai discutir isso, ver o tema, aí eu passo tudo para a senhora. Tá, eu posso mandar para vocês a programação lá da primeira disciplina. Ótimo. Vocês verem, eu posso mandar para a tia, e vocês veem que texto que vocês querem, entendeu? Tá. Porque aí a gente pode conversar com a... Eu dei alguns textos, mas como a gente vai discutir assim, não vai ser preciso. Mas avisar, falar com a Thelma, mas ela está super cheia de trabalho.
Super, super. Ela está dando aula na pós. Ela falou que ela vai participar do grupo. Ela vai participar, ela falou. Então, pronto. Ela só não conseguiu entrar hoje, né? A internet não deixou ela entrar. Pois é. Pois é, então, está tudo bem. Obrigado Nós que agradecemos. Pelas homenagens. Obrigada. Beijo grande para a nossa nova estudante, né? Sim, obrigada. Ficou tão bonito o artigo dela, não foi? Foi. Como ficou? Ela gostou. Ela gostou? Ela gostou, ela adorou. Foi, né? Foi. Tá vendo? Nem todo mundo tem, ela já tem, né? Foi, um artigo numa revista. Viu, meninas? Você B2, nossa revista está funcionando. Sim. E aí eu vou lançar essa semana o dossiê. Vocês circulem também, viu? Sim, Manda sim. para ti, para o teu e-mail, por todos os e-mails que eu mando, né? Aí tu faz circular, tá? Tá. Isso. Tá certo, então. Eu Tá já bom. te coloquei como parecerista aí, né? Leila. Pois é, um beijo para vocês. É que eu queria mostrar a mamãe, que eu estou aqui na casa dela, para quem não conhece sim, ela. Mostra aí, mostra aí. Então mostra. Espera aí. Cadê? Cadê a mãe dela? Ela vai apresentar a nossa nova escritora da editora. A propaganda da live. A dona Adélia. Tá ligado o microfone, pode falar. A gente já aproveita para fazer a Põe ela propaganda. para ficar na frente. Olha, já tem 2 pessoas querendo comprar meu livro. Opa, pronto! Tá vendo só? Dona Adélia é a nossa nova Como é escritora. o nome dela? Como é seu nome? Como é o nome Ivonete. dela, Gê? Ivonete. Ivonete? Que nome bonito. Oi, Ivonete. Ivonete, estou aqui falando com elas e tu aí. Sabe quantos anos eu tenho? Sabe quantos anos eu tenho? Não? 81. Ó. Será que eu chego lá? Vai chegar. Vai chegar. Se Deus quiser, vai chegar. Parabéns pela filha, né? Obrigada. Parabéns pela filha. Minha Parabéns por caçula. você. Conta a história dela, Gê. Conta a história dela. Deve ser tão legal. Então, professora, domingo a gente vai fazer o lançamento de uma parte da história dela que ela escreveu para gente. Ah, sim, foi, né? Vou mandar para a senhora, professora. Me mande. Tá. A culpada é a Leila, viu, professora? A mãe não queria escrever. Estou pensando se eu vou escrever a segunda parte, porque na segunda parte é muito sofrimento para mim ficar relembrando. Mas aí vai expor, e na exposição vai melhorar a dor. É bom. É bom fazer essa... É como se fosse uma sessão de psicanálise. E aí você se expõe para você mesmo. Não é isso, Érica? É sim, mas é muito ruim relembrar. Eu sei. A minha doutrina diz que é difícil essa questão. A minha doutrina que eu digo, a metodologia espírita, que diz que quando você lembra coisas tristes, né? Você vive aquilo, né? Mas no caso da gente, às vezes, é importante porque a gente faz uma catarse. Quer dizer, você expõe e aí, de repente, isso aí vai melhorando, sabe? Você diz assim para você mesmo, puxa, eu já passei isso nesse momento, entendeu? Quer dizer, passou. Isso é importante. Isso é importante, não é isso? Pois é. É isso. Então, a gente vai... Eu vou fechar lá a cadeira do meu velho. Meu velho está dormindo agora de cadeira.
Tchau, querida. Tchau, Ivonete. Tchau, Gê. Tchau, Érica. Eusalina dormiu, eu acho. Pronto. Acordada, estou lhe ouvindo. Tchau, meninas. Beijo para todo mundo. Só Tá aqui, coitadinha. Eu estou me falando mal de ti. E refletindo sobre sua fala, principalmente o contexto da história da sua vida, né? Como você foi. E aí fiquei pensando nas leituras, nessas leituras voltadas para a questão da sororidade, né? Dessa parceria feminina que a gente constrói. Isso. Então, seria bom a gente dar uma olhada nisso também. Tá. Vocês reúnem lá para ver o que a gente vai estudar. É o que eu disse. Nós vamos fazer aquele mesmo esquema. Nós vamos trazer o GPEM aqui. Na nova, sim, vamos juntar os dois grupos. Vamos juntar os dois grupos. Isso. Exatamente. Tá? Tá bom, então, meninas, professor. como é que eu desligo aqui? Aonde eu desligo? É onde tem um telefone. O formato do telefone. A senhora está no celular ou no computador? No computador tem só é a senhora Reações desligar. aplicadas. Saí, está aqui. Isso, Beijo grande. Beijo. Boa noite para vocês. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Tchau, querida. Tchau, meninas. E aí, o que vocês acharam? Foi bom. Ótimo, né? Leila dormiu metade, mas foi bom. Vocês viram que vocês também foram incluídas em GPEM, né? Todo mundo de Jerumi e de GPEM, pronto. Não tem mais babado. Agora a Evangelina vai parar de chorar, que ela tem um choro constante. Quem chora já constante. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Até a próxima. Vamos conversando, hein? Vamos conversando para a gente começar nossos estudos. Na próxima reunião. Insere aí tua mãe na próxima reunião para ela participar. Porque hoje ela foi para o oftalmologista, ela botou aqueles colírios. Aí ela não está bacana, ela está deitada para descansar. Tá Mas bom. ela vai participar, minha tia também, que também é estudante agora, também vai participar. Isso. Tchau. Fazer o dever de casa. Tchau. Sim. Tchau. Tchau, todo mundo aí. Boa noite. Beijo. Geise, depois passa a gravação para a gente. Tá, mas eu primeiro vou ter que fazer aquilo que eu te falei. Chegar em casa, vou descarregar no computador, aí eu boto no HD e a gente marca para eu te passar. Tá. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo.